você fala em íon sódio, isso não é atípico. Você sabe, família 1A é mais um. Né? Então isso não é o que vai te gerar problema. Agora olha só, potássio também é família 1A, certo? O íon da família 1A é monovalente, ok? Cálcio é família 2A. Então você lembra que ó, família 2A já é o quê? Já é 2 mais, entendeu? O que mais aqui? Magnésio também é família 2A. Uau! John, mas aí parou aqui. O último que eu sei é esse. Não, é não. Não, é não. Cloreto também você sabe. Você não sabe cloreto de sódio? Você não sabe o sal de cozinha? Sabe. Cloreto é Cl-. Lembra que eto não tem oxigênio. Eto não tem oxigênio, certo? Lembra do HCl. Tira o H, fica Cl-. Combinado? Ok. John, até aí eu estou muito feliz. Pois é, mas agora a felicidade acabou. Não é? Hidrogenofosfato. Ave Maria. Então, peraí. Aí nós vamos ter que fazer o seguinte. Para hidrogenofosfato, vamos dar uma lembrada nos negocinhos aqui. Ó. Lembra que esses dias nós falamos de uns macetes e tal? Lá naquele macete, o ácido fosfórico ele é escrito assim, ó. Não como bolo, claro, só pão filho. Né? Aquele macete lá, esse é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, você consegue ver que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis aqui, ó. Então você pode obter a partir dele, ó, pensa que liberou um H+. Esse aqui é o primeiro ânion, ó. Cada hidrogênio que sai, você coloca um sinal de menos aqui, tudo bem? Então vai sair o segundo hidrogênio. Então já são 2 sinais de menos, beleza ou não? Vai sair mais um hidrogênio, o terceiro sinal de menos, beleza? Nossa senhora. Oh, que absurdo. Tá, olha aqui, ó. Aqui, ó. P3-. Entendeu? A sequência? O ácido inicial, tira um H+, tira mais um H+, tira mais um H+. Como esse cara aqui, ele tinha o final ico, John, você gosta demais de nome, toda aula. Deixa eu te falar uma coisa, não é que eu gosto, não é porque cai demais, velho. Eu não gosto de nome, não. Na verdade, tem muita coisa melhor na química, mas esse vestibular que vocês vão fazer é nome em cima de nome. Então não adianta fugir, né? Você lembra que ico vira ato, falamos já sobre isso. Bico do pato. Não é? Então, só que se não tivesse mais hidrogênio, você ia chamar de fosfato, esse último aqui, ó. Não é? Só que essa galera aqui ainda tem hidrogênio. Lembra da aula passada? Ó? Então esse cara aqui ó, é o dihidrogeno, porque ainda ó, tem 2 hidrogênio, fosfato. E aqui é só hidrogênio ou monohidrogênio. Nossa senhora, escrevi o trem tudo errado aqui, peraí. Deixa eu concentrar aqui. Ó, dihidrogeno fosfato. Beleza? E esse aqui é o mono, ou só hidrogeno, que ele tem ainda um hidrogênio ionizável, né? Fosfato. Então você percebe que o exercício está falando sobre esse aqui, não é? Ele não falou hidrogeno ou fosfato? O John, mas se eu não soubesse isso? Gente, essa questão, infelizmente, inteira, ela precisa de conhecimento de fórmulas. Entendeu? Então não tinha outra escapatória. Tá? E é muito comum essas questões, né? Na Unieva, em todas elas, né? Na Unirv, então olha aqui, ó. Voltando para a questão, vamos lá. Então eu já sei quem é o tal do hidrogenofosfato. HPO4, 2-. Beleza? Agora, bicarbonato eu te falei na aula passada, é o hidrogenocarbonato. Lembra que no caso nossa senhora, do ácido carbônico, você deve lembrar, né? Eu falei na aula passada. Aqui, ó. Esse é o ácido carbônico, esse é o carbonato, e tem esse ânion hidrogenado aqui, ó, que é o hidrogenocarbonato ou bicarbonato, né? Falamos sobre isso na aula passada, então acho que alguns aí devem lembrar. Então, esse cara aqui, ó, é o HCO3-. Tudo bem? E por último, sulfato. John, eu esqueci do sulfato, cara, me lembra? Ó, você vai ter que lembrar da frase, né? Não como bolo, claro, só pão sírio, né? Por quê? Porque aí, ó, esse é o ácido sulfúrico. Lembra que esse aqui é o sulfato. E esse é o hidrogenosulfato.
Ó, como ele falou sulfato, é esse último aqui, ó. Ele já não é mais hidrogenado, entendeu? Então, ó, sulfato, tá aqui, ó. Então a primeira coisa era saber tudo isso. Pensa, a primeira coisa era saber tudo isso. Agora, vamos no item B, eu não vou fazer na ordem, tá? Depois eu vou fazendo, tem uma estratégia aqui, ó. Para a formação do hidrogeno fosfato de magnésio, meu povo, ele quer que você combina esse cara aqui, ó, com esse aqui, ó. Certo? Vai formar um sal, tudo bem? Tá, John, como é que você quer fazer isso? Fazer assim, ó, o magnésio é 2 mais, não é? E o hidrogeno fosfato, que ele falou, né? Hidrogeno fosfato é 2 menos, não é? Não é isso que eu tinha avaliado ali com vocês? Então, olha só. Você percebeu que o cátion é 2 mais e o ânion é 2 menos? Percebeu? Então, a fórmula desse composto iônico, se você cruzar, vai simplificar, entendeu? Então, vai ficar o quê? Só MgHPO4, pronto. Percebeu que você usou um desse e um desse na proporção mínima, né? Não sei se você entendeu, mas se você fosse cruzar, quando você tem um composto iônico, entendeu? Por exemplo, assim, ó, cátion e ânion. Vou representar de forma genérica aqui, ó. Você entende que se você cruzar isso aqui, todo composto iônico, você escreve a fórmula mínima, entendeu? Então você ia ter que simplificar, ó. Então não tem necessidade de cruzar, porque vai simplificar, os números são iguais, ó. Entendeu? Como a soma já está dando zero, você não precisa ficar, né, cruzando, porque vai acabar cortando, tá? Percebeu que a proporção mínima é usar um desse e um desse? Então a proporção seria de 1 para 1. Mas você entende que para ter domínio disso aqui, eu tenho que ter domínio das fórmulas iniciais ali que eu representei para você dentro do texto. Porque senão, como é que você ia construir essa fórmula aqui? Entendeu? Ah, John, NaCl é tão mais fácil. Aí é mesmo, né? Na mais e Cl menos. Aí, gente, não precisa, ó, aqui, ó. Né? Ah, John, por que Cal é escrito assim, ó? Por que, gente, que Cal é escrito assim? Fala pra mim. É simples, ó. Por que Cal é escrito assim? Só tô tentando te dar uns exemplos aqui mais simples para facilitar a sua vida, tá? Por que Cal é escrito daquele jeito ali, ó? Porque o cálcio é da família 2A, entendeu? E o oxigênio é menos 2, ó. Então, se você cruzar, os dois números são iguais, então vai simplificar, ó. Entende? Então, quando você lida com compostos iônicos, cátion e ânion, se os números que você for cruzar são iguais, eles vão simplificar, então não tem necessidade de cruzar, tá? Beleza? Então, ó, essa é uma questão que para quem tem domínio de fórmulas é um item relativamente fácil. Agora, para a grande maioria que acha muito chato e aí não estuda essa parte, não estuda direito, é um problema, é um item extremamente complicado. Tá? Então, olha só, voltando aqui para a questão. Para a formação desse sal ali, são utilizadas as mesmas quantidades numéricas de cada íon? Sim, não é? Lembra que eu falei aqui? Ó? Olha lá, a proporção, ó, é a mesma dos dois. Ó. Você usou um desse e um desse, que chama hidrogeno fosfato. Tá? Então, esse item aqui, ó, é um item... esse item aqui é um item verdadeiro. Tá? Agora, essa parte da nomenclatura, gente, toda aula eu faço um pouco. Não sei se você percebeu. Eu vou lá em ácido do nome, saio de ácido. Eu vou lá em sais, volto. Vou lá, volto. Vou lá, volto. E tem que ser assim o tempo todo. Entendeu? Porque isso tem que ser treinado. Treino não é um dia só. É todo dia eu falar no seu ouvido e você falar assim, cara do céu, eu preciso dominar isso aqui. Não tem remédio, tá? Agora, olha só. Beleza, então esse item aqui ele é um item verdadeiro. Agora, olha o último. Olha o último. Os raios. John, eu não lembro bolufa nenhuma de raio. Peraí. Ele vai agora relacionar com raio, já é outra matéria, né? Então, o que nós vamos fazer juntinhos aqui, ó? Eu quero fazer com vocês aqui agora um lembrete em relação a raio, tá? Olha aqui, ó. Vem comigo. Raio, você está relacionando com as dimensões do átomo, não é? Grosso modo, seria as dimensões do átomo.
Então, pensando em raio, na família, você não precisa decorar. Você entende que na família, ó, vamos pegar aqui, ó, o grupo 1, a primeira família da tabela. Você consegue visualizar que de cima para baixo o raio vai aumentando? Sim ou não? Consegue visualizar isso ou tem que ser decorado? Não precisa ser decorado, gente. Esse primeiro cara tem uma camada. O segundo tem duas, o terceiro tem três, o outro tem quatro, o outro tem cinco, o outro tem seis, o outro tem sete. Olha que lindo, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha o desenho, ó. Sei lá o que é isso aqui, gente, mas não vou mexer com isso agora, não. Tá dando algum peteco aí. Olha só, o John fez até uma representação. Olha que lindinho, ó. O hidrogênio é pequenininho, o lítio é maior, o sódio é maior, o potássio é maior. Percebe? Ó, olha que desenho mais lindinho. Isso aqui é a química do John, você não vê isso em outro lugar. Uau! Então é isso, tá? É interessante que a gente tenha essa consciência que o raio aumenta para baixo. Ok? Agora, uma coisa que a gente tende a esquecer é que o raio ele aumenta. Ó, agora no período. No período a gente tende a esquecer. Então me ajuda aqui. No período, vamos lá, do lítio, por exemplo, eu estou pegando aqui o segundo período, ok? Do lítio até chegar no neônio, certo? Vai, pá. John, como é que eu vou agora saber se cresce para a esquerda ou se cresce para a direita? Eu vou ter que decorar? Ó, o que acontece? É lógico que esses crescimentos, muitas vezes você acaba decorando, né? Mas o que acontece aqui? Todos eles têm duas camadas, beleza? Todos eles têm duas camadas, né? Então, o que vai diferir eles? Vamos lá. O que vai diferir? Você vai entender. Ó, esse primeiro tá tudo deslocado aqui, mas tudo bem. Tem 3 prótons, certo? O outro tem 4 prótons. O outro, 5 prótons. E o outro, ó. Gente, eu não sei se você percebeu, mas eu tô colocando o desenho em proporção agora. John, não faz comigo não, porque senão eu vou ter que passar um pix pra você. Gabriela já passou. Né? Olha, Gabriela, presta atenção o que está acontecendo no desenho. Ó, 3 prótons, o cara ficou grande. 4 prótons, o cara ficou menor. 5 prótons, o cara ficou menor ainda. 6 prótons, o cara ficou menor. 7 prótons, diminuiu mais ainda. 8 prótons, diminuiu mais ainda. 9 prótons, uau! 10 prótons, pim, 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 pim. E aí, você vê isso em algum lugar? Você não vê, você só vê aqui. Então, olha só, uai, John, que doideira, cara. Então, na mesma linha, quanto mais prótons, menorzinho é. Quanto mais prótons, menorzinho ele fica. Isso por quê? Porque no mesmo período, você entende que, ó, vamos lá, o cara tem 10 prótons, a atração dele pelos elétrons, ó, é muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Agora, quem só tem 3 prótons não vai ter a mesma atração pela periferia, entende? Só tem 3 prótons, ó. 10 prótons. 3 prótons. Então aqui, quanto maior a carga nuclear, ou seja, 10 prótons, maior a atração. E se a atração é grande, o que vai acontecendo com as dimensões? Pim, 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 vai ficando pequenininho. Então, em um mesmo período, o aumento é para a esquerda. Gente, decorado ou entendido é de cima para baixo e da direita para a esquerda. Amém? Isso é o que eu preciso para resolver os exercícios, né? Que envolva raio. Então, olha só, resumindo, pá, é isso aqui, ó. Decorado ou entendido, você está matando as questões, para baixo e para a esquerda. Beleza, agora, vamos lá. Vamos pensar no raio do íon, porque eu estou pensando no átomo neutro até agora, né? Todo mundo neutro, sem interferência nenhuma, neutro, tranquilo. Agora, quando você pensa, ó, peguei o sódio aqui de referência. Eu vou comparar o sódio com o sódio mais, pode ser? Ó, eu vou comparar o sódio, então, ó, essa daqui, gente, é a distribuição eletrônica do sódio, natural, normal, sem mexer nos elétrons dele. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero comparar com o Na+. O Na+, é o sódio com um elétron a menos, não é? Não é o cátion sódio, ele não perde um elétron. Você lembra que quando você vai tirar elétrons na distribuição eletrônica, você tem que tirar da camada de valência, você tem que tirar da última camada. Então, ó, ó, pim, 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 sumiu, viu? Ó, olha lá, ó, o sódio, ó,
sumiu. A última camada sumiu. Por quê? Porque você teve que tirar um elétron, entendeu? Então, o sódio mais, se você comparar com o sódio neutro, o sódio mais ele é menor. Isso tem tudo a ver com, vamos lá, ele não tem menos elétrons? Se ele tem menos elétrons e o núcleo dele é igualzinho, esses elétrons residuais ali, a galera que ficou, acabou o quê? Tendo uma repulsão menor, porque tem menos carga negativa, né? Então esses elétrons eles tendem a ficar mais próximos um dos outros. Tá? Então assim, se alguém for embora, a casinha pode ser menor. Então toda vez, gente, o cátion ele é menor do que o átomo neutro. É fácil, ó. O átomo neutro, cátion, perdeu. Você vai ter uma contração, tá? Agora, então é fácil. Perdeu, diminuiu. É lógico. Usa a lógica mesmo que dá certo. E o ânion também funciona. Se você pega aqui, ó, o enxofre. O enxofre ele tem essa distribuição eletrônica aqui, certo? Na última camada ele tem 6. Família 6A, certo? Então, pensando em sulfeto, pensando no enxofre 2-, ele vai receber 2 elétrons. Esses elétrons serão adicionados onde está incompleto aqui, não é? Então, olha lá, pá. Apareceu 2 elétrons adicionais ali. Entendeu? O que acontece? Um ânion, você vai ter uma expansão, você vai ter uma dilatação da eletrosfera, uma vez que agora tem elétrons a mais para serem acomodados. Né? Para acomodar esses elétrons extras, isso é necessário que o ambiente seja maior, entendeu? Para não ter uma repulsão tão grande, né? Para amenizar ali a repulsão entre os elétrons. Então, o cara que ganha elétron, ele fica maior do que o seu átomo neutro, certo? Show de bola. Então, ó, não, isso aqui já é outra coisa. Então, vamos voltar lá na questão agora. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ele fala na questão, vou deixar assim mesmo, agora não, deixa eu voltar aqui. Ó, ele fala no exercício, assim, ó, os raios iônicos do sódio e do magnésio são menores do que os seus respectivos átomos neutros. Sim, né, gente? Lembra que, ó, ele está comparando o sódio, ele está falando assim, ó, em relação ao sódio, o sódio íon, ele é menor do que o sódio neutro. O magnésio íon, ele é menor do que o átomo neutro? Tá tudo certo até agora. Agora, ao passo que o íon cloreto, não, tá tudo certo, né? Os raios de íon, agora ele vai falar do cloro, do cloreto, ânion. O ânion, ele é o quê? Maior do que o átomo neutro, não é? Então os cátions são menores, ao passo que o ânion é maior? Sim. Sim. Beleza até agora, gente? Vivo aí? Vivo, né? Vivo e feliz, porque esse item aqui era muito mais tranquilo que o outro, né? Agora, o que acontece? Eu estou deixando a maior canseira por último, tá? Porque isso aqui eu vou ter que dar uma aula grande disso aqui. Vai ficar a aula inteira na letra A. Mas aqui, ó. O cloreto de cálcio, prof, será que eu sei escrever o cloreto de cálcio? Eu acho que você sabe. Eu acho que você sabe, tá? Não é um grande problema, não. Por que não é um grande problema? Vamos lá. Se você sabe escrever o cloreto de sódio, você sabe escrever o cloreto de cálcio. Consegue visualizar essa ideia? Ó, cloreto de sódio é você juntar o sódio com o cloreto, não é? E o cloreto de cálcio é você unir o cálcio ao cloreto. Só que o cálcio é da família 2A, entendeu? Então cruza. Como é que fica isso aqui? Você tem esse cara aqui, ó. Isso aqui é um sal, não é? Te falei na aula passada. Isso aqui é um sal. Gente, todo sal vem de qual reação? Vai. Todo sal vem de uma reação, falei na aula passada, ó, ácido mais base, dando sal e água, não é essa? Não é isso aqui? Ácido que tem cloro, HCl. A base que tem cálcio é base da família 2A, lembra? Não esquece do 2 aqui não, ó. Entendeu? Aí quando você fizer a dupla troca, né? Porque aqui vai precisar de, ó. Você consegue visualizar que aqui, ó, tem um H+ só por enquanto, né? E aqui, ó, tem 2 OH-. Então o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que balancear esse troço aqui. Não vou colocar um 2 aqui, ó, para ficar 2 aqui, ó.
Entendeu? Aí, tá. Por isso que você vai obter o cálcio com 2 cloros e 2 águas, né? Então, essa é a equação que forma esse sal aqui, ó. Mas nem é isso que ele vai perguntar no item, não, tá? Primeiro, ele vai te perguntar assim, ó. Esse cara, ele é solúvel ou ele é insolúvel? Ah, não, professor, pelo amor de Deus, esse trem de novo? Esse cara, ele é solúvel ou insolúvel? Vamos lá. Os cloretos, em geral, são solúveis, beleza? Tem exceções? Tem. Mas os cloretos, os brometos, os iodetos, em geral, eles são solúveis. Existem exceções, mas a maioria é solúvel. Ó, deixa eu te mostrar aqui, quer ver? Essa tabelinha aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. Tem um monte de coisa nessa tabelinha, mas o que eu preciso aqui, ó. Isso aqui é a tabelinha dos sais, que, em geral, são solúveis, combinado? Percebeu aí, ó? Ó, é uma tabelinha que, em geral, os sais são solúveis. Então, vamos lá. Os nitratos são solúveis, não tem exceção. Os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, mas aí já aparece a canseira, né? Porque tem exceções. Com prata, com chumbo, com mercúrio, já seriam as exceções, tá? Vamos lá, sulfato geralmente é solúvel, mas aí aparecem as canseiras, principalmente da família 2A, tá? Além do chumbo e mercúrio aqui, né? Mas percebe que é um grupo que geralmente forma sal o quê? Solúvel. Então, naquele exercício ali, ele não está pedindo cloreto de cálcio. Vamos lá, a maioria dos cloretos não são solúveis? Ok, e não está dentro das exceções, ó. Então, o cloreto de cálcio é solúvel? É. O cloreto de cálcio, ele é solúvel, tá? Então, essa parte do item, aparentemente, né, tá tranquilo. Ó, que ele é solúvel, é certeza que é. Agora, esse negócio de aumentar pH, eu já te ensinei isso esses dias, mas eu não sei se você lembra, então deixa eu dar uma revisada nisso aqui. John, como é que é esse negócio de aumentar pH? É aquele negócio que eu te falei, ó. Quando você tem um sal, eu chamei de hidrólise isso, né? Professor, você sabe que ele é solúvel por causa da tabelinha, né? Necessariamente. Necessariamente, solubilidade de sais, ela é extremamente decorada, né? Porque como existem, Maria Paula, inúmeros sais, inúmeros, né? Você tem lá, sei lá, eu não sei, mas você tem milhares de sais, né? Então eles tiveram que criar tabelas experimentais mostrando ali o que é regra geral, entendeu? Então, essa parte, quando cai, é um problema, porque se o aluno não domina aquela tabelinha, ele não faz. Não tem uma referência, entendeu? Tipo assim, eu poderia ter a intuição. E qual intuição? Não existe intuição para solubilidade. Entendeu? Então, por isso que essa parte geral, assim, o que eu, não é uma tabela, é porque assim, para decorar uma tabela dessa, para mim é fácil, porque eu dou aula de química. Agora, para vocês que vê de tudo, né, mais uma tabela onde você tem que decorar a solubilidade dos sais, isso não pode ser do dia para a noite, isso tem que ser tipo assim, faz uma vez, faz outra, repete, repete, repete para ficar bom nisso, né? Porque e aqui, ó, Maria Paula, essa tabelinha que eu te mostrei aqui, ó, isso aqui é dos sais que são regra geral solúveis, né? Agora, prof, tem alguns que, regra geral, são insolúveis? Tem aqui, ó. Até que isso aqui não cai muito não, tá? Esse aqui não cai não, muito raro. Agora, esse cai muito, ó. E esse, ó. Esses dois aqui, ó, Maria Paula, os carbonatos e os fosfatos, geralmente são o quê? Insolúveis. Quase sempre eles são insolúveis. Só que aí, vamos lá. Uma coisa que facilita aqui, Maria Paula, em algumas situações, é isso aqui, ó. Todo sal da família 1A ou de amônio, né? Eles são solúveis, entendeu? Então isso aqui acaba em muito exercício ajudando, né? Porque você fala assim, pô, decorar uma tabela inteira. Mas pelo menos isso aqui é bom que você saiba, ó. Né? Todo sal que tem ali o cátion da família 1A e amônio, ele é solúvel, já ajuda. Então mesmo esses aqui que são insolúveis, ó, percebe que com A e amônio, eles serão solúveis. Tá? Então, é uma parte que
não tem jeito, é muito chata mesmo, é decorado. Agora, o que eu ia falar? Tá. Esse negócio de... Eu comentei com vocês já algumas vezes sobre hidrólise. Você lembra que quando você precisa determinar se um sal ele tem caráter ácido, ele tem caráter básico, você lembra o que você tem que fazer? Você tem que lembrar das origens dele, não é? Esse cara aqui, ó, ele vem de uma base da família 2A. Você lembra que as bases da família 2A, eu já revisei isso, tá? São bases fortes. Lembra que as bases fortes, elas estão na 1A, 1A são as mais fortes. E a maioria da 2A ainda é considerada forte, tá? Menos berílio e magnésio, né? E o Cl não vem do HCl, que eu até representei aqui, ó, a equação dos dois, ó. Então o HCl, falei acho que na aula retrasada também, você lembra que os hidrácidos fortes estão lá na família 7A menos o flúor, HCl, HBr e HI. Então isso aqui é um ácido forte. Entendeu? Então você tem dois fortes. Lembra que quando os dois são fortes, o sal ele é considerado o quê? Fala pro John. Ele é considerado neutro, tá? Quando os dois são fortes, tipo sal de cozinha, né? Ele é considerado neutro, ou seja, em água a tendência é que ele não interfira. A tendência é que ele não mexa ali, não, entendeu? Que ele não faça o pH subir ou o pH descer, tá? Por quê? Porque ele tem origens nos dois fortes. Então não tem hidrólise, o meio tende a ficar neutro. E olha o que ele falou nesse item. Ele falou que esse sal aqui, ó, ele contribui para aumentar o pH. Gente, aumentar o pH é fazer ficar mais básico ou mais ácido? Parece que eu esqueci. Vai no chat. Aumentar o pH é fazer ficar mais básico ou mais ácido? Você sabe? Você sabe. Tá na hora de você errar também, tá? Se errar não tem problema não. Vai. Usa o chat aí pra mim, rapidão. Deixa eu só ver como é que tá isso. Mais básico? Isso, Maria Paula, isso mesmo. Show de bola. Subir o pH. Então é interessante. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso é fazer ele o meio ficar mais básico, tá? Gente, então esse item, o problema desse item está aqui, né? Certo? Esse sal ali não é um sal que vai fazer o ambiente ficar mais básico. Você lembra que eu te falei que, por exemplo, um sal que geralmente cai muito em vestibular, que deixa o meio básico, é o bicarbonato de sódio. Não é? A gente não usa muito bicarbonato de sódio? Por quê? Porque aí esse cara aqui, ó, vem de base da família 1A, lembra disso? Ó, base forte. E esse cara aqui, ó, esse ânion, vem do ácido carbônico. Você lembra que o ácido carbônico é fraco? Então você percebeu que a base era forte? Então é um sal de caráter básico. Então eu preciso estudar as origens, quem é forte, quem é fraco, para você conseguir determinar se o sal é ácido, se ele é básico, se ele é neutro. Tá? Então quem entrou depois aí, você vai ver que em uma das aulas do curso eu já falei sobre isso, acho que umas 2 vezes, em exercícios que apareceram aí. Tá? A gente vai revisando sempre aqui. Ok, agora John, esse item que você deixou por último aí, eu tô até com medo, por que você deixou por último? Então vem cá. Olha esse item. O íon sulfato, ele tem geometria tetraédrica. Ai, ai. Sendo um ânion bivalente. Tudo bem, ele é um ânion bivalente, você já sabe, não sabe? Não é 2 menos? Não vai escrito aqui? Agora, professor, tetraédrica? Como é que eu vou saber isso? Primeiro, eu vou te ensinar a fazer a fórmula estrutural desse cara. Pode ser? Sem pensar em geometria, ângulo, nada disso. Deixa eu te ensinar como é que faz a fórmula estrutural desse cara. Você vai querer mandar pix agora. Você vai ver. Você vai pirar. Ó, John, eu nunca vi essa técnica que você vai ensinar. De técnica de fórmula estrutural. Tem isso? Achei que era na tora. Não tem tora não, meu filho. Não tem tora não. Olha aqui. Vem cá. Como é que eu representaria o esqueleto do sulfato? Deixa eu te mostrar um negócio aqui que legal. O esqueleto desse cara aqui, ó. Tá, eu faço isso em etapas, tá? Eu faço isso em etapas, beleza? A primeira etapa, na verdade eu vou treinar isso muito com vocês na aula que vem. A primeira etapa, eu faço assim, ó. Como eu vou desenhar uma estrutura, eu preciso dos elétrons de valência, os elétrons da última camada, tá? Então, o que que acontece, ó? Eu vou desmembrar assim, ó, S e O. Você percebe que o S aparece uma vez e o O aparece
4 vezes. Tudo bem ou não? Sim ou não? Tá, o S é de qual família? 6A. Então ele tem 6 elétrons na última camada. Sim ou não? O oxigênio também é da família 6A. Então ele também tem 6 elétrons na última camada. Então, olha só, eu tenho 6 mais 24. John, então são 30, não, são 30 elétrons? Não, não são 30 elétrons. Por que nesse caso não são 30? Porque você percebeu que tem 2 a mais aqui, ó? O que significa ser 2 menos? Fala para mim. O que significa ser 2 menos? Significa que 2 elétrons a mais foram adicionados. Então eu venho aqui, ó, e... Bum! Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tem 2 elétrons adicionais aqui, ó. Ah, John, entendi. Então eu preciso fazer um desenho, gente, que tenha 32 elétrons, combinado? Eu preciso fazer um desenho que tenha 32 elétrons. Aí, como é que o John desenha? Tá, primeiro, isso aqui é um ânion, né? Então eu vou colocar aqui entre colchetes, assim, ó, que geralmente a gente representa assim, ó. Agora vamos lá. O S, ele vai conectar com 1, 2, 3, 4 oxigênios, combinado? Então agora, se você quiser entender isso aqui, você tem que prestar atenção em mim aqui, tá? Porque senão eu vou fazer uma sequência de coisa aqui agora. Presta atenção aqui. Tá, John, o que você vai fazer? Gente, fica de olho nesse número aqui, ó. Tudo que eu desenhar lá, eu vou descontando aqui. Isso aqui é o total de elétrons que tem que ter no meu desenho. É o total de elétrons que tem que ter no meu desenho. Entendeu? A primeira coisa que eu faço, então, é isso. Primeira coisa é somar os elétrons de valência. Nesse caso, como é um íon, eu adicionei os elétrons, né, desse íon. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou conectar o central aos vizinhos por um traço. O senhor não pode ser 2? Não, um traço. Não é para você ficar pensando já em dupla, tripla, nada disso. Um traço. Tá, John, que cor que você vai fazer aqui? Vou fazer de rosinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Gente, cada traço desse são quantos elétrons? Cada traço desse são quantos elétrons? Não é um compartilhamento? Sim ou não? 2, Adora, obrigado, viu? Não estou sozinho, graças a Deus. Então, peraí. Então aqui eu já usei 8? Foi, não foi, Isadora? 8? Então você vem aqui, ó, e já desconta os que você usou. Uau, John, técnicazinha legal, hein? Legal até. Então ainda falta 24. Tô desenhando. Isadora, agora presta atenção. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, Isadora, é completar o octeto dos vizinhos. Pode ser? Completar 8 na vizinhança. Então, peraí. Se aqui já conta 2, então, ó, 4, 6, 8. Entendeu isso, gente? O tracinho conta 2. Como eu estou pensando em 8, eu preenchi com 3 pares. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui a mesma coisa, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Completar o octeto da galera. John, quantos que você usou? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Você percebeu que eu usei tudo? Caraca, prof, que técnica mais legal, cara. Usei tudo. O objetivo é usar tudo. O objetivo é usar tudo. Então, John, o sulfato é isso? É. O sulfato é isso aqui que você está vendo aqui. Tá, John, mas ele perguntou se é tetraédrico. Como é que eu vou saber se esse trem é tetraédrico? Tá? Que é isso? Como é que é? Tá sozinho não? Ah, beleza, Isa, tranquilo. Ô, Isa, olha só. Só que ele afirmou para mim que esse troço aqui é tetraédrico. Como é que eu vou saber que espacialmente essa figura é um tetraedro? Então vamos lá. Como é que você vai saber? Eu vou te mostrar agora. Nós vamos fazer um break aqui e eu vou aqui, ó. Um negócio que você adora, quer ver? Tadã! Vamos lá. Geometria molecular, certo? Vou começar bem basicão aqui
Nós não vamos ficar viajando na maionese, não. Eu vou trabalhar com vocês o que a gente sabe que tende a aparecer. Né? Quando você tem uma molécula, gente, com 2 átomos só, independentemente de serem átomos iguais ou átomos de elementos diferentes, aqui não tem, sabe assim, não tem muito o que ter dúvida, né? Por quê? Porque, fala sério, toda molécula que só tem 2 átomos, ela tem que ser linear, você entende isso? É ou não é? Olha lá, o hidrogênio compartilhando elétrons com outro hidrogênio. Cara, se você só tem 2 bolinhas, essas 2 bolinhas, elas são colineares. Entendeu? A gente fala que a geometria aqui é uma geometria linear. Não é? Não tem como ser diferente. Toda molécula diatômica, toda molécula que só tem 2 átomos, ela é linear. Olha lá, não interessa se é uma substância simples ou se é uma substância composta, beleza? Ok? Tá, John, e aí? E aí que, se a molécula já tem 3 átomos, aí o negócio começa a complicar. Porque quando ela tem 2 átomos, tranquilo. E quando ela tem 3 átomos? Percebe que aqui, eu estou dando o exemplo da água, do gás carbônico, do gás cianídrico, tá? Ixi, John, e agora? Hein? O que tem que fazer? Então presta atenção aqui. Se você pensa primeiro no gás carbônico, o gás carbônico, ele está fazendo aquilo que eu te falei agorinha, tá? Imagine que você vai representar o gás carbônico, vai ficar assim, ó. Presta atenção. Pá, 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 pá. E agora, ó, a questão dos compartilhamentos. O gás carbônico, ele fica desse jeito aqui, ó. Entende? Eu acho que você já desenhou tanto gás carbônico, né, gente? Que eu não... Né, Gabi? A gente desenha muito gás carbônico, né? Põe um C no meio, uma dupla para lá e uma dupla para cá. Não é isso que você faz? Não é isso? Então, você vai lembrar até lá da... Você lembra que na aula passada eu fiz meio que umas mágicas de colocar umas letrinhas nos dedinhos e tal, né? Que o povo pirou para aquilo. Então, o carbono com 2 duplas, ele é sp. Né? E sp é sempre linear. Então, aqui, ó, você percebe que você tem uma nuvem para lá e uma nuvem para cá. E elas são diametralmente opostas. Entendeu? Uma tá para a esquerda, a outra tá para a direita e o ângulo entre elas é de 180 graus. Então, uma coisa que é muito pertinente que você domine é o seguinte, ó. Quando você tem uma molécula, tá? Com 3 átomos, ó, uma molécula triatômica, em que não sobra elétron aqui, ó. Percebe isso? Percebe que todos os elétrons do carbono estão conectando, ó. Aqui, ó, você tem 2 conexões e aqui você tem mais 2 conexões. Entendeu? Então, não sobrou nada de par de elétron não ligante ali, ó. Todo elétron que o carbono tinha está ligando. Então, isso vai gerar uma geometria que a gente fala de linear, linha reta. Ó, só tem 2 nuvens, né? Como se fosse assim, ó, 2 balões, entendeu? Uou! Bah! Concorda que quando você amarra 2 balões, faz um nozinho aqui entre eles, ó. Um não vai ficar para lá e o outro para cá? Não vai ficar os dois deitadinhos no chão assim, ó? Um para cá e um para cá? Entendeu? Isso é o normal, né? A gente sabe, a gente já conhece isso. Agora, a água, gente, ela já é diferente. Você lembra disso? Por que a água é diferente? Porque quando você desenha a água, ó, você percebe que você vai ter elétrons. Olha lá, ó. Você vai ter, vamos voltar aqui, ó. Você vai ter elétrons aqui, ó, que não são, ó. Olha aqui. Esses elétrons aqui são chamados de elétrons não ligantes. Você tem pares de elétrons que não se conectaram a ninguém. Entendeu? É diferente do caso anterior. No caso anterior não sobrou nada. Não sobrou nada aqui no meio. Ó. Então era para lá e para cá. Normal. Agora, se você tem 3 átomos e sobrar algum par no central, você vai ver que essa molécula ela não é linear. Ela não é linear. Toda molécula com 3 átomos. 3 átomos. Em que o átomo do meio sobra elétrons, eu quero que você capte a seguinte mensagem. Ó. Se você tem um elemento A e ele conecta para cá e conecta para cá e não sobra nenhum elétron, então isso aqui fica linear.
Agora, quando você tem um determinado elemento A, que você percebe que ele tem uma conexão para cá, outra conexão para lá, e sobra pelo menos um par, isso aqui, ó, é uma nuvem extra, é uma nuvem de par de elétron. Ela repele essas duas aqui, ó. Então não tem como ficar linha reta isso aqui. Não tem, não tem, não tem. Você percebeu que o trem acaba ficando curvo? Não é 180 graus mais? Percebe que é um ângulo, né, pela repulsão ali, ó. Você percebe que o ângulo entre as ligações aqui, ó, ele não vai ser de 180. Então, por isso que o desenho inicial é importante. Sem preocupar com geometria, entendeu? Que é esse desenho aqui, ó. Tipo, você representar a água na tora, assim, ó, H, O, H, e perceber que tem par de elétron aqui, ó. Se tem par de elétron, não vai ficar reto assim, ó. Você pode ter certeza. Toda molécula com 3 átomos, se sobrar par de elétron no central, ela não vai ficar retinha. Ela não é uma molécula linear, é uma molécula, ó, angular. O ângulo não é de 180, é um ângulo menor que 180, tá? Isso, olha só, isso é o caso da água, né? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Olha só, vou te dar um outro exemplo aqui, ó, que parece com esse, ó. Parece com esse aqui, ó. Ó, olha só. Se você faz o HCN, H simples C, o C tripla N. Gente, sobrou algum par no central? Vai, Sarinha, sobrou no central alguém? Tem alguma sobra aqui? Não tem, né? Porque o carbono ele não tem 4 elétrons? 1, 2, 3, 4. Ele usou um para ligar aqui e esses 3 para ligar com o nitrogênio, não foi? Esses 3. Então não sobrou nada aqui, ó. Se não sobrou nada, essa molécula vai ser o quê? Linear. Você lembra que eu te falei que quando o carbono faz uma tripla, ele é sp. sp linear. Certo? Então é importante que você faça um desenho inicial na tora mesmo e verifique se vai ter sobra ou se não vai ter sobra. Tá? Esse é o fator essencial aqui. Beleza. Aí você vai fazer algo muito parecido quando a molécula tiver 4 átomos. Quando ela tiver 4 átomos. Tá? Tendo 4 átomos, o que vai acontecer? Pode sobrar no central, pode não sobrar. Ó, vamos lá. Se não sobrar, aí o negócio aqui, gente, que eu vou ter que conversar com vocês um pouquinho. Fala agora. Fala agora. Tá. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, ó. Vocês ainda, a maioria não revisou ligação covalente e tal. E daqui, daqui uns dias vocês vão mexer com essas provas. E pode ser que apareça isso aqui, ó. Quer ver? Só te mostrar um negócio aqui. Existem alguns casos que não seguem o octeto. Tudo bem? Casos que não seguem o octeto. Exceções ao octeto, tudo bem? Tem vários, quer ver? Um deles a gente chama de hipovalência. O que é hipovalência? É uma estabilidade que foi alcançada com menos do que a regra do octeto, né, condiciona, entendeu? Então, a regra que a gente conhece é assim, ó. Se o cara tiver uma camada só, ele estabiliza com 2, não é o caso do hidrogênio? E se ele tiver mais, ele estabiliza com 8. Não é essa a regra que a gente conhece? Então, mas tem alguns casos que são hipovalentes. O que seria a hipovalência? Hipo é estabilizar com menos do que o octeto. Tá? Isso não é muito comum, mas geralmente quando isso acontece é com o boro e com o berílio. Tá? Esses dois elementos aqui, ó, quando eles aparecem, acaba sendo um problema. Tá? Porque o boro ele consegue estabilizar com menos de 8, ele consegue estabilizar com 6, e o berílio consegue estabilizar com 4. Entendeu? Então, esses elementos, quando eles aparecem, eles vão se encaixar nesses casos que não seguem o octeto. Por quê? Porque eles estabilizam com menos do que o octeto. Tá? Então, você percebe que nessa questão que eu te mostrei aqui, ó, isso já vai aparecer. Olha aqui. Olha aqui. Você percebeu que o boro aqui, ó,
o boro é assim, gente, ó, ele tem 3, tá? Então, se ele conectou aqui com alguém e aqui com alguém, ele chegou a 6, não foi? Entendeu isso? Ó, conectou aqui com um hidrogênio, conectou aqui com outro hidrogênio, conectou aqui com outro hidrogênio. Então, você percebeu que ele chegou a 6, tudo bem? Ok? Beleza, John. Então, ele não segue o octeto, né? Não. Mas, assim, o objetivo nosso aqui nem é esse, né? O objetivo aqui é te mostrar que, vamos lá, ele é o elemento central. Você percebe que ele está no centro aqui, é lógico que eu já fiz um desenho proposital, né? Ele está no centro de uma figura geométrica plana, não está? Que a gente chama de um triângulo. O boro ele está no centro de um triângulo. Ó, ele é trigonal plano. Entendeu? Então, quando você tem uma molécula com 4 átomos, e que no central não tenha sobra, por exemplo, lá na química orgânica, vocês não desenham, por exemplo, esse cara aqui, ó, C, dupla O, H, lembra? Como é que chama esse cara aqui mesmo, gente? Lá na química orgânica? Esqueci, cara. Tô ruim de cabeça. Como é que chama esse cara? Que função é essa? Não me faz chorar. Certo? Eu posso beber isso aí? Beber você pode. Mas isso é um aldeído, né, Isabela? Isso é um metanal. Isso te mata, tá? Esse cara aí que vai gerar o formol, tá? O formaldeído. Isso não é bebê não, maluco. Não. Isso te mata, tá? Então, você consegue ver que lá na química orgânica é um exemplo também análogo ao que nós fizemos aqui, ó. Não é? O carbono aqui, ó, ele conecta com o oxigênio aqui em cima, conecta... Você lembra que esse carbono aqui é sp2? Lembra os 3 dedinhos, as 3 nuvens, ó? sp2? sp2 não é um triângulo? Não é trigonal plana? Então, tendo 4 átomos, certo? Tendo 4 átomos, não sobrou no central, ela é trigonal. Ok? Agora, se sobra no central, você lembra que é esse caso aqui, ó? Se sobra no central, isso aqui, ó, é a amônia, certo? Amônia. A amônia, ela conecta aqui, conecta lá. Percebeu que sobrou um par aqui no central? Não é? Se sobrou esse par, olha só. Se você faz um desenho plano assim, ó, você não está explorando a geometria, tá? Não está. Por quê? Porque esse par de elétron aqui, ó, então vamos lá, você tem uma nuvem aqui, você tem uma nuvem aqui, você tem uma nuvem aqui. Só que esse par de elétron, ele também é uma nuvem. E ele gera uma repulsão muito grande aqui, ó. Então essa figura, no plano, ela teria uma repulsão muito grande ali nas ligações. Então ela procura o espaço, tá? Essa figura aqui, ela não é plana, ela é uma figura espacial. Ela é chamada de piramidal, não é? Olha só, deixa eu só fazer aqui, ó, apresentação, ó, ela é uma molécula, ó, tanã, piramidal. Então põe no seu coração 4 átomos, 4. Se sobrar, piramidal, se sobrar no central, né? Se não sobrar, trigonal, ok? Agora, e com 5 átomos? Que é o caso do sulfato, é ou não é, gente? Consegue ver isso? O sulfato, ele não é um íon que tem 5 átomos? As moléculas que têm 5 átomos, pelo menos essas que a gente tem maior domínio, elas serão o quê? Tetraédricas, né? As que não sobrarem, né? Par de elétron, porque se sobrar entra em umas geometrias muito fumadas, tá, gente? Depois, se quiser, eu faço as fumadas também, mas eu acho que é interessante, por enquanto, a gente ficar nas geometrias mais pé no chão, entendeu? Ó, se você tem uma associação aqui, ó, de átomos, de elementos, né? 5 átomos conectados entre si, isso não fica no plano, tá? Isso aqui, ó, conectar isso aqui no plano seria um problema, viu? Por quê? Porque são nuvens demais, num plano, o ângulo entre elas seria muito próximo, entendeu? Então, isso aqui, ó, vai para o espaço. Isso é uma figura tetraédrica, 109 graus, 28 minutos. Essa figura não é plana.
uma figura com 5 átomos, você vai ver que um desses 5 átomos vai para o centro de um tetraedro. Então, o sulfato, né, se eu fosse representar o sulfato, ele seria o quê? Ele seria uma figura assim como o metano. Lembra que o metano é sp3? Não é? O carbono ele é sp3? Então, como é que eu representaria o sulfato? Seria mais ou menos isso aqui que você está vendo aqui, ó. Olha lá, ó, oxigênio, outro oxigênio, outro oxigênio, outro oxigênio. Entendeu? É um ânion bivalente. Esses oxigênios, eles se conectariam, entendeu? Formando aí uma estrutura tridimensional que é tetraédrica. Então, essas associações. Vamos lá, não sobrou nada no central, concorda? Pelo desenho que eu fiz para você lá no começo, ó. Olha aqui, ó. Já estamos quase aí, ó. Olha só. Pelo desenho que eu fiz para você aqui, ó. Onde que eu fiz o desenho mesmo? Aqui, ó. Já nem sei mais onde que eu fiz o desenho. Aqui? Não, aqui. Sei lá, acho que eu apaguei aqui. Mas o desenho que eu tinha feito para você, o sulfato, ele não sobrou nada no central. Então é S ligado com O, 2O, 3O, 4O. Tá? Olha só um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Linear, eu não entendi. A parte linear que o hidrogênio sobra. O hidrogênio não pode sobrar elétron no hidrogênio. Não, você deve ter anotado alguma coisa errada aí, Isabela, porque não, esse exemplo ele tá meio doidão, hein? A parte do linear que o hidrogênio sobra. Não entendi, não. Vê se você consegue perguntar de outro jeito aí, não entendi. Olha só um lembrete. Lembretezinho maroto aqui, ó. Já já eu respondo ali, Isabela. Ó, o que eu preciso então que você domine de geometria? Para as geometrias pé no chão, tá, gente? Que se for uma geometria viajada, aí, igual eu te falei, né? Ó, o que eu preciso de você? É a seguinte. Se tiver 2 átomos, a molécula é linear. Vem comigo. Se tiver 2 átomos, se você tiver átomos ao redor do central, né? 2 e o cara aqui no meio, ó. Pensa assim, ó. Então tem 3 no total, não é? Ó. 2 e o cara no meio. Vamos lá. Sobrou aqui? Sobrou. É a água angular. Não sobrou. Não sobrou aqui. Aí a molécula é o quê? Ó. Agora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma outra. Ó, tem 3. Tem 3 ao redor do central. 3 ao redor do central. Se não sobrou, é um triângulo. É ou não é? Se você tem 3 ao redor do central, não sobrou, é um triângulo. Agora, se você tem 3 ao redor do central, né? Agora que eu tinha bolado esse esquema aqui, acabou que eu estava... não precisa disso aqui não. Volta. Como é que volta isso aqui, pai do céu? Aqui, ó. Então, vamos de novo. Ó. Aqui seria o exemplo do gás carbônico. Não é? Agora que eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Ó. São 2 ao redor do central, não sobrou. Linear. Aqui são 2 ao redor do central e sobrou. Angular. Agora são 3 ao redor do central. Lembra aquele exemplo ó, do boro lá? Não sobrou. Trigonal. São 3 ao redor do central. Sobrou. Piramidal. Certo? Olha aqui, ó. Agora já é uma questãozinha aqui, essa é uma questão da UEL. Olha aqui, gente. Eu resolvi fazer todo um aparato aí para hoje, né? Essa questão de geometria também é um negócio bem pesado. Peguei só pesado hoje. Se a gente só voltar aqui na questão, ó, você percebe que ele fala que o sulfato ele tem geometria tetraédrica, certinho, sendo um ânion bivalente. Ok. Gente, para gabaritar uma questão dessa, nossa, é pesado. Mas ali você tem que tentar buscar 2 itens, buscar 3 itens, entendeu? Porque você tem que ter consciência que o seu concorrente também não vai fechar. Vai ser muito raro alguém que vai fechar uma questão dessa lúcido, né? Porque não lúcido, você entende? A ideia do chutar, né?